Fechado. Lauro, pode seguir aí. Pronto. Bom dia a todos, gente. Meu nome é Lauro. Eu vou começar aqui esse webinar com vocês. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa rapidamente. Eu não vou poder abrir a câmera, infelizmente, que eu tive um problema aqui na minha webcam agora de manhã. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Mas vamos seguir aqui. Como o José falou, qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem abrir o microfone, podem levantar a mão ou podem colocar no chat que José vai pegando o que vocês forem falando e vão trazendo para mim, tá? Começando aqui, mostro aqui para vocês a tela inicial da nossa nova funcionalidade de gestão de férias. Em resumo, ela é uma funcionalidade que a gente trouxe para auxiliar vocês no controle e na gestão das férias dos colaboradores. Então, eu vou trazer para vocês aqui o que é que vocês conseguem fazer hoje já na nossa funcionalidade de gestão de férias, como é que ela se conecta com o QR Point, né, com a funcionalidade de controle de ponto que vocês já utilizam, e também coisas que virão mais para frente aqui no próprio gestão de férias que vocês também vão poder utilizar. Aqui na tela inicial da gestão de férias, quando vocês acessarem, que vocês inclusive conseguirão acessar diretamente do controle de ponto. Então, vocês estão aqui no controle de ponto, vocês vão poder selecionar aqui e já trocar para gestão de férias. Então, vocês conseguem fazer esse acesso de forma bem facilitada. Vocês vão ter acesso a essa timeline aqui que vão exibir diversos tipos de status de férias dos seus colaboradores. Então, como é que vai funcionar aqui? Na tela inicial, a gente vai ter sempre um período buscado de 6 meses. Então, do mês atual, né, do início do mês atual para os próximos 6 meses, o sistema vai buscar dentro dos seus colaboradores e identificar qual é os status de férias desses colaboradores para que vocês possam acompanhar aqui. Dentro desses status de férias, a gente vai ter aqui férias a vencer. Então, quem tiver com férias a vencer, ainda não tiver feito solicitação para o lançamento de férias, o sistema vai exibir aqui. Ele vai exibir até um mês antes do vencimento dessas férias, para que vocês possam ou fazer o lançamento ou informar o colaborador da necessidade da solicitação dessas férias. Então, se vocês clicarem aqui, vocês conseguem visualizar qual é o período concessivo de férias desse colaborador, né? Ou seja, aqui quando é que começou e quando é que termina esse período concessivo. A data limite, né? Ou seja, um mês antes do vencimento desse período concessivo. Quantos dias ele tem de férias para tirar. E aqui embaixo algumas informações do colaborador. E vocês podem já aqui fazer o lançamento dessas férias para o colaborador se vocês quiserem, tá? Mas caso não queiram, vocês podem informar o colaborador para que ele mesmo faça o lançamento da solicitação. Além disso, vocês também vão ter o status de férias em aprovação. E aí, como é que funciona esse status de férias em aprovação? Quando o colaborador ele fizer uma solicitação de férias, e eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão parametrizar esse processo de aprovação. Aqui dentro do gestão de férias, vocês vão poder parametrizar um fluxo de aprovação. E esse fluxo, ele pode ter até 3 passos, e esses passos vão envolver diferentes pessoas ali dentro desse processo. Pode ser o gestor imediato, o RH e a contabilidade. E aí, dentro desses três, vocês vão escolher qual vai ser a ordem, ou vocês podem deixar só o RH para aprovar as férias, ou só a contabilidade, depende do que vocês vão querer. Mas vocês podem configurar até esses três, e dentro desses três, vocês podem configurar qual vai ser a ordem de aprovação. O mais comum é que seja uma ordem de aprovação com o gestor imediato primeiro, depois o RH e por fim a contabilidade. E aí, quando o colaborador tiver feito uma solicitação, vocês já vão conseguir ver aqui qual foi o período solicitado por ele, né, quantos dias ele solicitou. E aí, clicando aqui nesse status, vocês já vão ver um histórico dessa solicitação. Então, vocês vão ver aqui, ó, no momento, está aguardando a aprovação do gestor imediato dele. Se já tivesse sido aprovada pelo gestor imediato, teria aqui a data e hora e quem foi o gestor que aprovou. E aí vocês conseguiriam acompanhar que estaria no momento de aprovação do RH. Depois que o RH aprovar, vocês conseguiriam também visualizar quando foi que o RH aprovou. Assim por diante, vocês conseguem aqui acompanhar em que momento está, quem aprovou e quando foi feita essa aprovação, tá? Vocês conseguem aqui ver os dados também dessa solicitação. Então, a que período concessivo se refere, qual foi o período de férias solicitados por esse colaborador, né, a data limite que ele tinha para o início do gozo dessas férias, se ele solicitou antecipação da parcela do 13º, quantos dias ele solicitou de férias e o saldo que sobrou das férias desse colaborador, tá? Então, vocês conseguem fazer esse tipo de acompanhamento aqui. Além disso, aqui também tem alguns dados, como o nome do colaborador, o CPF, a data de admissão e a data de início do cálculo de férias, que eu vou explicar para vocês mais para frente, tá? Aqui vocês vão poder acompanhar também o status de férias aprovadas. Então,
Todas as férias que já tiverem sido aprovadas, vocês também vão conseguir visualizar aqui, tá? Então vocês vão conseguir fazer esse acompanhamento. Vão conseguir visualizar também quem já tiver em férias. Nesse momento aqui a gente não tem nenhum, mas os colaboradores que já tiverem em férias, vocês vão conseguir acompanhar esses status. E também quem tiver tido férias que foram reprovadas, vocês também vão conseguir fazer o acompanhamento aqui desses colaboradores. Essa visualização que vocês vão ter aqui através da timeline, vocês também conseguem fazer o filtro aqui no formato de lista para também acompanhar e fazer o filtro aqui de status dessas solicitações, tá? Então vocês vão conseguir acompanhar também aqui e fazer esse filtro através de um formato de lista, caso vocês prefiram dessa forma. Aqui na tela inicial, vocês ainda vão poder também fazer o lançamento direto das novas férias, clicando aqui no botão de novas férias. Ao clicar nesse botão, vocês vão ter acesso a esse modal, onde vocês vão selecionar aqui qual é o colaborador que vocês querem fazer o lançamento das férias, e aí o próprio sistema ele já vai trazer quanto de saldo de férias ele tem disponível, quantos dias você selecionou, e ele vai fazer aqui já uma verificação se o colaborador ele tem saldo disponível. Se ele não tiver, vocês não vão conseguir solicitar, e se os dias estiverem excedendo o saldo de férias disponível, também não vai ser possível solicitar. Mas como nesse caso aqui ele está atendendo a todos os requisitos, vocês conseguem aqui fazer o lançamento dessas férias para o colaborador, tá? Por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Não? Não, não. Pronto. Então vamos seguir. Vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer essa parametrização e como é que o sistema ele vai começar a fazer esses cálculos de férias, tá? Aqui vocês vão acessar a lista de colaboradores. E dentro aqui da lista de colaboradores, vocês vão poder acessar aqui os cadastros dos colaboradores. E dentro do cadastro, o sistema ele vai calcular o saldo de férias do colaborador com base na data de admissão dele. Então, com base na data de admissão que o sistema tiver aqui do colaborador lá no QR Point, ele vai fazer o cálculo dos períodos aquisitivos de férias que esse colaborador já teve e dos períodos concessivos de férias que esse colaborador já teve. E aí, com base nisso, né, com base em todos os períodos concessivos que ele já teve, o sistema vai calcular ali 30 dias de férias para cada período concessivo que o colaborador já teve. Caso você já utilizem, por exemplo, o controle de ponto e o sistema não tenha ali lançamentos de férias do colaborador e ele tenha mais de um período concessivo que ele já cumpriu desde que ele foi admitido pela empresa, mas essas férias não estão lançadas lá no controle de ponto, vocês podem vir aqui e fazer uma parametrização para que a data de início do cálculo de férias, ou seja, para que o sistema ele só passe a considerar os períodos concessivos a partir de certa data, para que o sistema ele calcule ali a quantidade correta de saldo e não fique com o saldo de férias vencido, caso vocês não tenham esse histórico de lançamento de férias no QR Point, tá? Mas, de qualquer forma, o sistema ele já vai automatizar esse cálculo. Então, com base o colaborador for solicitando e for cumprindo as férias, o sistema ele vai descontando desse saldo de férias que o colaborador tem. Então, se ele tem 30 dias, mas ele só tirou 15, vai descontar 15 e o colaborador vai ficar com acesso ali a 15 dias de saldo de férias ainda para poder solicitar dentro do mesmo período concessivo. E assim por diante. Conforme iniciar o próximo período concessivo, ele já vai ter acesso a mais 30 dias de saldo de férias, e assim vocês vão conseguir ter esse cálculo automatizado para poder fazer as solicitações e até o próprio colaborador ali também fazer a solicitação com base nesses saldos. Aqui dentro dessa mesma tela de acompanhamento dos saldos, vocês também vão poder fazer o lançamento das férias. Então, se aqui dentro vocês quiserem fazer um lançamento manual ou quiserem acompanhar as férias que já foram lançadas nesse card, vocês vão poder fazer esse acompanhamento dessas férias aqui também do histórico do colaborador. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Não? Vamos seguindo. Qualquer coisa, é só falar. Além dessa parte aqui do a automatização do saldo e da configuração de quando é que vai começar, vocês vão poder fazer a configuração da política de férias. Então, como é que vai funcionar essa configuração de política de férias? Vocês vão poder configurar uma ou mais políticas de férias, de acordo com a necessidade de vocês. E é aqui dentro da política de férias é como vocês vão configurar várias coisas desse processo de controle das férias do colaborador. Vocês vão poder configurar se o colaborador vai poder ou não solicitar suas férias. Vocês vão poder configurar com quantos dias de antecedência o colaborador vai poder solicitar as férias. Por padrão, a gente deixou aqui 30 dias, mas vocês podem colocar de acordo com o funcionamento da empresa. Então, pode ser 60, 90, enfim, quantos dias vocês precisarem. Vocês vão poder configurar se vocês querem que o desconto de saldo de férias ocorra em caso de falta e afastamento.
Então, se vocês marcarem sim, o gestão de férias ele vai buscar lá o controle de ponto dentro do último período aquisitivo do colaborador e vai verificar se houveram faltas injustificadas. E aí, com base na tabela que a CLT estabelece ali de desconto, de saldo de férias, o sistema ele vai abater ali para a disponibilização do saldo de férias. Então, por exemplo, se o colaborador tiver entre 6 e 14 faltas justificadas, ao invés de ele receber 30 dias de saldo de férias no início do período concessivo, ele vai receber 24 dias e assim por diante, com base na tabela. E aí vocês aprovam ou não esse tipo de funcionamento. Se vocês deixarem no não, o sistema ele não vai fazer nenhum tipo de desconto do saldo de férias do colaborador, ele vai sempre ter acesso a 30 dias ali conforme finalizar um período aquisitivo e iniciar um novo período concessivo. Vocês vão poder habilitar a solicitação de antecipação da primeira parcela do 13º salário. Se vocês marcarem a opção de sim lá no aplicativo do colaborador, quando ele for solicitar as férias, ele vai ter a opção lá de solicitar antecipação, mas aí é apenas uma solicitação. Então ele pode solicitar e vocês podem ou não aprovar essa solicitação, mas vai ter acesso eles vão ter acesso a solicitar essa antecipação. Caso vocês não queiram nem que o colaborador possa solicitar antecipação, vocês podem deixar no não, que no aplicativo nem vai aparecer a opção de eles fazerem a solicitação dessa antecipação. Aqui do lado é onde vocês vão poder configurar aquele fluxo de aprovação que eu mencionei. Aqui vocês podem permitir que a pessoa gestora, né, o gestor imediato, aprove as férias e que a contabilidade também aprove. Se vocês marcarem não nos dois, só o RH vai poder aprovar. Mas se vocês deixarem sim, aí vocês vão ter acesso a essa seleção de ordem de aprovação e aqui vocês vão selecionar quem vai aprovar primeiro, quem vai aprovar segundo e quem vai aprovar em terceiro essa solicitação de férias. Aqui vocês também vão poder trabalhar o gerenciamento do período de férias. Então, se for o padrão CLT, vocês deixarem aqui no padrão CLT, o colaborador ele vai poder solicitar no mínimo 30 dias e no máximo 30 dias de férias, né? Então, sempre ali 30 dias ele vai poder solicitar. Mas se vocês quiserem e trabalharem com a solicitação de férias flexíveis, vocês podem habilitar férias flexíveis. Aqui vocês podem solicitar em que dias o colaborador não vai iniciar férias, por exemplo, o colaborador não pode iniciar férias em feriado, não pode iniciar sábado, domingo, vocês podem parametrizar aqui, e aqui vocês podem dividir esses períodos de férias. E aí os períodos podem ser divididos entre 2 e 3 períodos, e aí vocês vão definir qual é a quantidade de dias mínimo de cada período. Então, por exemplo, posso colocar 2 períodos, e aí o período um mínimo é de 16 e o período 2 o mínimo é de 14. E assim vocês podem parametrizar essa divisão de acordo com o funcionamento que melhor se aplica para vocês, tá? Vocês podem configurar aqui essa divisão de férias e aí o colaborador sim vai conseguir solicitar. Se tiver no padrão CLT, ele não vai nem conseguir solicitar menos do que 30 dias, ele só vai conseguir solicitar ali sempre 30 dias. E aqui, dentro mesmo da política de férias, vocês já podem fazer a vinculação dos colaboradores que passarão a utilizar essa política de férias aqui. Então, vocês podem já aqui, ao invés de ir no cadastro individual de cada um, aqui mesmo vocês já podem selecionar quais serão esses colaboradores que utilizarão a política de férias. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Não? Não. Pronto. Então, vamos seguindo aqui. Finalizando aqui a parte da configuração da política de férias, vocês também vão poder fazer a vinculação da contabilidade. E aí, como é que vai funcionar? Para quem não sabe, ou para quem sabe também, a gente tem o QR Contabilidade, que é um sistema nosso para que as contabilidades utilizem. E aí, se a contabilidade de vocês já tiver o QR Contabilidade, vocês podem vincular, digitar aqui o nome, o e-mail que a empresa utiliza, né, no QR Contabilidade, o nome do escritório contábil, e marcar essa opção aqui que vai vincular o QR Contabilidade, e aí a própria contabilidade vai ter acesso lá à solicitação de férias, vai poder aprovar ou reprovar. Porém, se a contabilidade de vocês não utilizarem o QR Contabilidade, não tem problema, vocês podem preencher aqui o nome, o e-mail e o nome do escritório contábil, que quando chegar no momento da contabilidade fazer a aprovação, se assim vocês habilitarem, a contabilidade vai receber no e-mail o link para poder acessar a tela com os detalhes da solicitação do colaborador e a opção de aprovar ou fazer a reprovação dessa solicitação de férias, tá? Hoje é isso que a gente tem aqui na nossa funcionalidade de gestão de férias para vocês conseguirem fazer esse gerenciamento, mas a gente também já tem previsto para implementar algumas outras coisas que vão ajudar vocês, como por exemplo, o recebimento e assinatura do recibo de férias do colaborador, informar pagamento de férias ao colaborador,
entre outras funcionalidades que a gente vai ir adicionando aqui em breve ao nosso sistema de gestão de férias, mas hoje isso aqui já é o que vocês conseguem fazer já para auxiliar vocês nesse processo de controle e gerenciamento automatizado das férias dos colaboradores, tá? Qualquer dúvida que tiverem, podem abrir o microfone, perguntar, fiquem à vontade. Boa, boa, Lauro. E aí, pessoal, caso tenha também alguma funcionalidade que vocês sintam, desejam, né, que a gente implemente dentro do sistema, vocês podem falar com a gente também, tá? E aí seria bom pegar o feedback aí de vocês, principalmente de quem está participando aqui da conversa de hoje, se vocês acham que faz sentido para vocês hoje, ter um retorno realmente mais claro, assim, o que é que vocês acharam dessa funcionalidade e se enxergam, né, tá colocando hoje na empresa de vocês ou no próprio atendimento aí de vocês como contadores. Se alguém puder dar um retorno sobre isso, seria bastante interessante para a gente. Massa, massa. Vamos seguir. Lauro, finalizou ou teria outra etapa? Não, finalizei aqui. Só um ponto é que, assim como eu mostrei lá no início, vocês podem trocar aqui entre os sistemas que a gente já tem, né? Entre a nossa funcionalidade de controle de ponto, então de forma fácil, vocês podem trocar e voltar aqui para o controle de ponto, então, e assim do controle de ponto voltar para a gestão de férias também, de forma aqui bem fácil para vocês controlarem. Pronto, maravilha. Maravilha. Eu queria agradecer aí a presença de Laura, a presença de todos também. Eu vou estar finalizando aqui a gravação. Parando aqui a gravação. E aí, caso alguém tenha interesse em estar testando, quem está participando aqui do evento, a gente consegue estar liberando, tá? O acesso.